resgatar a busca pelo sentido, resgatar a existência humana. É sobre isso que nós vamos tratar aqui nesse vídeo, mas contudo, peço que você já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Eu sou Thaline Chagas, psicóloga, logoterapeuta, e queria convidar você a refletirmos juntos sobre a nossa existência humana e o que dá sentido a ela. Em nossa experiência humana, estamos abertos ao mundo. O ser humano, segundo as reflexões logoterapêuticas, é um ser capaz de se abrir ao mundo, de relacionar-se com ele, relacionar-se com outras pessoas, relacionar-se com caminhos de valores, com missões a desenvolver, interlocuções significativas. Entretanto, às vezes, nós esbarramos diante de destinos. Destinos aqui entendidos como situações que se apresentam a nós, que se impõem a nós e que naquele dado momento, naquela situação específica, nós não conseguimos transformar a situação. Destinos podem ser de ordem psicológica, biológica ou mesmo sociológica e cultural. Diante desses destinos nos quais nós esbarramos, muitas vezes acontece de nós nos fecharmos em nós mesmos, nos fecharmos existencialmente, talvez por uma sensação de proteção, uma busca de segurança, um medo do enfrentamento com a situação que se apresenta, nós acabamos nos ensimesmando. E, ao fazer isso, podemos acabar deixando de lado nossas possíveis vivências existenciais e humanas. Acabamos, por um lado, tentando buscar uma segurança, tentando nos proteger, mas, às vezes, em nome disso, uma excessiva proteção, uma excessiva segurança também nos impede de vivenciar experiências que nos enriqueceriam e podem nos enriquecer existencialmente, humanamente. Uma consequência possível desse fechamento, desse ensimesmamento, é a gente funcionar ao sabor dos nossos mandatos psicofísicos e das condicionalidades externas. O que a gente está querendo dizer com isso? Que enquanto a gente está aberto ao mundo, a nossa dimensão existencial, a nossa dimensão propriamente humana, ela como que orienta e governa tanto os nossos funcionamentos psíquicos, né? Dando o direcionamento que nós escolhemos a eles, tendo em consideração também as limitações deles, e também nós lidamos de uma forma presente e decidida com as condicionalidades externas, com os destinos geográficos, com os destinos culturais e sociais. Então, quando a gente está aberto ao mundo, a gente tem condições de, em alguma medida, tomar decisões efetivas e conscientes diante tanto do que nos acontece enquanto pessoa, como também diante do ambiente e do meio e das relações em que estamos. Contudo, quando nós realizamos esse fechamento existencial, que a gente está comentando, quando a gente se fecha, quando a gente fica ensimesmado, é como se, por algum momento, a gente não acessasse essa nossa dimensão propriamente humana, essa dimensão existencial. E sem ela para orientar, é como se nós ficássemos ao sabor dos nossos movimentos psicofísicos, né, dos mandatos do nosso psiquismo e também do funcionamento orgânico, biológico, por um lado, e por outro também mais suscetíveis, mais manipuláveis pelo externo, né, pelas relações com outras pessoas, pela cultura, pela sociedade, pelos condicionantes, né, pelos destinos ligados ao momento, né, o espaço e o tempo em que nós nos encontramos. Por exemplo, né, existe uma forma inautêntica de existência que o Frankl aponta como totalitarismo, ou seja, né, a gente fazer aquilo que um outro determina, a gente não tomar uma decisão existencialmente consciente, mas simplesmente ir pela indicação do outro acriticamente, ou o conformismo,
fazer o que os outros fazem. Ah, como está todo mundo fazendo isso, como está todo mundo indo por esse caminho, né, eu vou, deve ser o melhor. Né? Então, são exemplos de experiências em que a gente acaba cedendo aos mandatos das condicionalidades externas, por exemplo, que já é uma consequência, como se coloca aqui, de a gente estar fechado existencialmente. E aí a gente se pergunta, né? Como ter experiências humanas de novo? Ah, Thalene, você começou dizendo, né, explanando, que como humanos nós temos essa capacidade de nos abrir ao mundo, de nos abrir ao outro, de nos abrir aos valores, aos significados da existência, né, aos símbolos, né, às missões, os caminhos que a gente pode percorrer. E então, como resgatar isso, né? Em outras palavras, como podemos voltar a nos abrir para a existência e permitir que essa dimensão existencial, também chamada em alguns textos de espiritual, mas essa dimensão propriamente humana, volte a governar tanto o meu ser psicofísico, né, como minha relação com o ambiente, com o externo, né? E aí aqui a gente coloca assim, que esse resgate que precisa ser feito quando nós estamos fechados existencialmente, ensimesmados, está ligado à abertura, a voltar a se abrir. Ah, Thaline, mas se abrir, de algum modo, implica correr riscos, estar um pouco menos seguro, estar um pouco menos protegido. Sim, verdade. Mas também nos abre possibilidades, oportunidades que quem está fechado em si mesmado não enxerga ou não se permite, né? Como está aqui a figurinha, é como se a pessoa se negasse a abrir a porta, né? E quem se abre, quem dialoga, quem se disponibiliza, consegue ver a luz para além do cômodo, exatamente por se permitir, se encorajar a abrir a porta, né? Então, esse resgate existencial, ele parte de uma postura diferente do fechar-se, que é o abrir-se. Parte de uma premissa diferente do monólogo, que é o diálogo, que é a opção tão importante de eu me abrir para a alteridade, de eu me abrir para o outro, para o diferente. E também esse elemento da disponibilidade, que faz com que a gente se permita, dê uma chance, né, em linguagem mais coloquial, né, para as relações da vida, para as oportunidades que a vida traz. Enquanto a indisponibilidade pode nos levar ao tédio, à indiferença, né, a sensação de que tanto faz, de que nada importa. E não, né? Esse resgate existencial, esse resgate da nossa experiência humana chama por essa disponibilidade. E esse é o convite que a gente gostaria de fazer aqui hoje com esse vídeo, né? Se você sente que está passando por um momento de ensimesmamento, de fechamento existencial, se você passa por um momento em que não está tão claro para você essa questão da vivência do sentido da vida, algumas dicas importantes são essas, do abrir-se, né? Do se permitir dialogar e do se disponibilizar, né? Do se colocar à disposição de dizer sim às oportunidades, aos convites e mesmo às convocações que a vida nos faz. Então, a gente queria trazer essa reflexão, né, a partir dos fundamentos da logoterapia de Viktor Frankl, e convidar você a seguir a Escola do Sentido no Instagram. Nós vamos deixar o link aqui no primeiro comentário desse vídeo, ativar o sininho das notificações, se inscrever aqui no nosso canal se ainda não foi inscrito, se não foi inscrita, e também deixar nos comentários sugestões de vídeos, né, sugestões de assuntos que vocês gostariam de ver, né, nos próximos vídeos da Escola do Sentido. Um grande abraço e até lá.